Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui neste dia, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia, no dia do Senhor, no dia do domingo, para comunicar a palavra de Deus para cada um de vocês que estão aqui presentes. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a pessoas tão especiais e tão importantes para mim e para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe grandemente, vocês que estão aqui presentes, e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos vossos corações. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e pela atenção que vocês têm dado à palavra de Deus todas as vezes que aqui estamos reunidos. Para mim também é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir àqueles irmãos que todos os domingos, semanalmente, a partir das 15 para as 7 da noite, também nos acompanham ali pelo YouTube. Peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e eu peço que vocês comentem, compartilhem, para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e possa abençoar mais pessoas também, que o Evangelho se propague e que vidas possam ser alcançadas. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu também me dirijo a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal, mas ainda não tem se inscrito. Eu peço que você se inscreva no canal, aí na barra de inscrições abaixo do vídeo. Clique no sininho das notificações para que assim você fique por dentro de todo o novo conteúdo que nós publicarmos aqui em nossa plataforma no YouTube. Eu peço que você comente, compartilhe, deixe o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade para deixar o seu comentário aí, para que nós possamos ir interagindo e para que o YouTube compreenda que esses sermões também estão sendo relevantes para cada um de vocês aí que nos acompanham através do YouTube e ele possa mostrar este sermão para outras pessoas também. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 16 e versículo 3. Então, o livro do Apocalipse, capítulo 16 e versículo 3, será o texto que nós vamos estar expondo nesta manhã. E diz assim, o segundo flagelo: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Este verso, meus irmãos, ele nos dá uma visão horrenda do que será o juízo deste segundo flagelo ou desta segunda taça. Será uma praga muito semelhante à primeira sentença que o Deus Todo-Poderoso aplicou sobre a ímpia terra do Egito. Eu convido a você a abrir comigo em Êxodo, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Êxodo capítulo 7 e versículo 14 até o 24. Êxodo capítulo 7 e versículo 14 até o 24. Deixe marcado aí o livro das Revelações, porque nós vamos voltar lá. Mas diz assim a palavra de Deus aqui no livro de Êxodo. Primeira praga, as águas tornam-se em sangue. E diz assim, disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e ele sairá às águas, e estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão, que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, para te dizer: deixa o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio,
e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não podiam beber. E também essa praga que nós encontramos aqui no capítulo 16 do livro das Revelações, no versículo 13, ela também é muito semelhante ao juízo que veio na segunda trombeta, ali em Apocalipse capítulo 8, versículo 9 e 10. Acompanhe comigo aqui o livro das Revelações, no capítulo 8, versículo 9 e 10. E diz assim, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Mas ainda, meus irmãos, que haja muitas similaridades entre a primeira praga do Egito e a segunda trombeta aqui, há uma diferença clara. A primeira praga do Egito, ela se limitou apenas ao território egípcio. A segunda trombeta, ela atinge apenas uma terça parte de toda a vida marinha. Só que diferente disso tudo aí que eu estive mostrando para vocês, essa segunda praga aqui da taça, ou flagelo, ela tem desdobramentos globais, portanto, efeitos que não se limitarão apenas a um território geográfico, mas vai atingir todo o planeta, mas atingirá todos os oceanos da Terra, de forma que 70% do planeta Terra vai se tornar em sangue, e tudo isso para espanto aí dos ímpios, para desespero dos pecadores. Então, do modo como nós vemos aqui, a primeira praga do Egito, ela se limitou, como eu disse aí, apenas ao território egípcio. A segunda trombeta, ela se limita a atingir apenas uma terça parte aí dos oceanos do planeta Terra. Só que essa segunda praga aqui, do segundo flagelo, ele tem desdobramentos globais, de forma que vai atingir 70% do planeta Terra. Isto é, todos os oceanos do planeta Terra vão se tornar sangue. E como eu disse, tudo isso para espanto e para desespero dos ímpios. O John MacArthur, ao comentar essa seção aqui do livro das Revelações, ele diz algo muito interessante e eu quero compartilhar com vocês o que ele diz. Para espanto, horror e desespero do mundo, os oceanos não serão mais líquidos, mas irá tornar-se grosso, escuro e coagulado, como a piscina de sangue de alguém que foi esfaqueado até a morte. E a figura que John MacArthur usa aqui para exemplificar o que vai ser esse juízo aí do segundo flagelo é aquela mesma visão que nós vemos em séries aí de televisão, como CSI, Investigação Criminal,
onde ali os investigadores entram em uma casa onde um crime ocorreu e o sujeito foi assassinado dentro da piscina e a piscina está cheia de sangue, está toda escura as águas, porque alguém foi morto ali, esfaqueado até a morte. É a mesma figura que John MacArthur está usando aqui para explicar o que representa essa segunda praga aí, dessa segunda taça ou desse segundo flagelo. Mas acompanhe novamente comigo o versículo 3, ó. Preste atenção, ó. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então preste atenção que este segundo anjo, ele vai e entorna a sua taça de juízo sobre as águas do mar, e ali perfeitamente nós vemos essa cena horrenda e vívida de todo o oceano se coagulando e se tornando sangue, como bem explicado aí por John MacArthur, como a cena de uma piscina onde alguém foi esfaqueado até a morte. E vemos nesse verso uma sentença devastadora sobre os ímpios inconversos, onde os seus pecados detestáveis se voltam para eles. Homens que passaram a vida esgotando todos os recursos naturais, sempre buscando lucro e dinheiro, sempre a busca de lucro e dinheiro. Agora eles se veem em uma situação irreversível e irreparável, porque eles se deparam com um problema que eles não vão conseguir resolver. Deste modo, esses homens malignos que habitam este mundo, homens depravados, que vivem esgotando todos os recursos naturais e fazendo mal para o seu próximo, eles se verão em uma situação que é irreversível e irreparável. Este texto confirma que quando o Eterno ele começar a aplicar os juízos desses 7 flagelos, já não haverá esperança para a humanidade de redenção, pois os homens já estarão todos corrompidos. Pois quando esse período chegar, meus irmãos, o que restará será apenas punição para aqueles que tanto mal fizeram para o planeta, para a natureza e para os seus próprios irmãos. Já não haverá mais espaço para arrependimento, já não haverá mais redenção para eles, porque eles passaram, como eu disse aí, a sua vida esgotando todos os recursos naturais, matando toda a natureza, destruindo tudo por onde passam. Agora o seu pecado detestável está retornando contra eles próprios. E desta forma, nós vemos aí que o justo juiz, ele não dorme, ele está de olho nos pecados impenitentes da humanidade. E ainda que os malditos teólogos liberais digam que Deus é apenas amor e que ele jamais irá punir a humanidade pecadora, saiba que este texto está dizendo para nós que sim, Deus irá punir a humanidade pecadora. Então o Eterno não dorme, o Eterno ele irá julgar todos os pecadores. E ainda que os homens pensem que o Eterno não irá fazer isso, esse texto nos mostra o oposto. Ele nos mostra um Deus irado, um Deus enojado com os pecados desses homens. Um Deus que de fato irá punir a todos sem exceção, falsos profetas, falsos mestres, teólogos liberais, coachings, políticos corruptos e ainda juízes iníquos que estão governando esta nação e ainda governando o mundo. Saiba que Deus está dizendo através da sua palavra que Ele está de olho no pecado desses seres humanos que passam a vida apenas maquinando o mal. Homens perversos em geral, que têm o seu coração depravado e voltado apenas para o pecado, voltado apenas para a destruição. Saiba que Deus está de olho em vocês. Saiba que o Eterno está de olho em vocês. E como dizia o Dr. Steve Lawson, a parte mais quente do inferno está reservada para cada um de vocês, que vivem suas vidas maquinando o mal e deturpando tudo que vocês tocam. Então saibam, eu concordo muito bem com o Dr. Steve Lawson quando ele diz que a parte mais quente do inferno está reservada para os falsos profetas e para aqueles que vivem na iniquidade.
Para este flagelo não haverá limitações, meus irmãos. Todos os seres vivos que habitam o mar, eles vão morrer. E com isso, um problema global se desdobrará, alimentos se tornarão escassos, e a cada dia a vida se tornará mais difícil. E quanto mais difícil a vida para a humanidade se tornar, mais duro o coração dos homens ímpios e impenitentes vai se tornar, assim como o coração do antigo faraó do Egito. A cada praga que vinha, mais o seu coração endurecia. Saiba que esses homens não vão amolecer por conta dessas pragas que vão estar caindo sobre o mundo. A cada dia eles vão ter o seu coração endurecido, porque a sua natureza vil os levará a praguejar e a blasfemar contra a natureza do Altíssimo. O Moody, ao comentar esse verso, ele diz o seguinte: os juízos de Deus vão se tornando cada vez mais terríveis, conforme a maldade aumenta e o fim se aproxima. Então perceba, meus irmãos, à medida que a maldade vai avançando, à medida que os pecadores começam a se afundar cada vez mais no seu pecado, saiba que os juízos vão se tornar cada vez mais intensos à medida que o escatom se aproxima, à medida que o fim de todas as coisas se aproxima. Olhe para a cultura em que nós vivemos hoje, uma cultura podre, obstinada e voltada totalmente para a iniquidade. A música já não é mais cultura, a música já não se tornou mais uma obra de arte que foi dada aí por orientação divina. Muitas músicas que têm sido compostas hoje não passam mais de uma exposição erótica do que a própria música que exalta o Criador, porque a música foi dada como um dom de Deus, só que o homem, por causa da sua natureza vil, caída e depravada, tem usado ela para o mal. Assim todas as obras de arte, programas de televisão, filmes, séries que são publicadas ali no Netflix, tudo isso tem sido voltado para uma reprogramação mental dos seres humanos, onde os seres humanos que têm nascido hoje têm sido programados para entender que o pecado já não é mais pecado e que aquilo que é certo é errado. Você defender as Escrituras, você defender a palavra de Deus, você é taxado como louco, como retrógrado, como alguém atrasado que não tem acompanhado o avanço da tecnologia e o avanço da inteligência da humanidade. Eu posso dizer para vocês que Deus ele tornou louca a sabedoria dos seres humanos, de modo que dentro da psicologia eles não entram em uma concordância. Hoje um psicólogo fala uma coisa, amanhã outro psicólogo fala outra, e assim eles vão se contradizendo entre si. Filósofos não entram em um acordo, mas eu posso dizer para vocês que a teologia ela sim entra em um acordo. Teólogos que são tradicionais, que são ortodoxos, eles concordam entre si. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: a sabedoria do mundo irá se afundando a cada dia. Então perceba que o pecado ele vai aumentar gradualmente, e à medida que o pecado for aumentando mais e mais, e muitos podem se perguntar: mas pastor, o mundo já está uma loucura e o Senhor está dizendo que vai piorar. Eu digo para vocês que vai piorar. O pecado vai estar enraizado no coração dos seres humanos. Olhe para a Europa, meus irmãos. Eu dizia para vocês que cerca de 5% da população ali da Europa é cristã. 2% da cidade de Londres tem alguma formação religiosa e sabe que Jesus Cristo veio a este mundo. Agora, percebam como que o secularismo e o liberalismo teológico tem avançado e tem matado igrejas e tem destruído cristãos. É necessário nós nos voltarmos para a palavra e compreendermos que quanto mais nós nos saturarmos em Deus e nas Escrituras, mais preparados para responder todo esse ataque do maligno nós vamos estar. Mas antes de encerrarmos, eu quero dizer algo para você que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, você que ainda segue relutante aí para encarar as verdades bíblicas e crer nelas. Reflita sobre seus pecados agora e não espere esse dia de terror chegar para fazer essa reflexão. Cristo ele te chama agora. Ele está te chamando com urgência. Arrependa de seus pecados, pois naquele dia
você já não vai ter mais oportunidade e muito menos tempo para se arrepender. É tempo de você que é um iníquo, você que é um pecador, você que vive aí se afogando nos seus pecados, refletir e entender que o caso é mais sério do que você pensa. O pecado está avançando, o diabo está avançando e a cada dia que passa está levando mais pessoas para o inferno. Não falamos sobre o inferno e condenação eterna porque nós odiamos vocês que são pecadores, vocês que vivem na prática do pecado. Mas ao contrário, nós alertamos porque nós amamos vocês e não queremos que vocês pereçam ali no fogo do inferno. É necessário você olhar para si mesmo e perceber o quão depravado você tem se tornado. É necessário você perceber o mal que você está fazendo para você. E por isso nós alertamos vocês para que se arrependam. Mas esse alerta não é apenas para os incrédulos. Esse alerta é para a igreja, para os crentes nominais e domingueiros, crentes que acham que cristianismo é só estar todos os domingos na igreja, crentes que acham que a vida cristã se baseia só em ouvir sermões. Esse alerta se dirige aos falsos profetas, teólogos liberais, coachings e malditos teólogos da prosperidade, que vivem falando sobre prosperidade como se isso fosse uma obrigação de Deus dar para seus filhos. Malditos teólogos da prosperidade e confissão positiva. É um confronto para que vocês se arrependam. É um alerta para mim e para cada um de vocês que estão me escutando. Um alerta para que nós peçamos misericórdia para Deus, para que Ele cure essa igreja debilitada e doente. Igreja que tem se conformado com esses malditos teólogos liberais e se conformado com a desgraça que é a teologia da prosperidade. Eu posso dizer para vocês, a igreja cristã de hoje, ela está doente, ela está debilitada, porque esses teólogos liberais, como alguém que está matando as ovelhas aos poucos, ele vai colocando ali veneno como a conta-gotas em cima da ração que o Eterno ordenou que eles colocassem para as ovelhas comerem. E à medida que eles vão injetando o seu veneno no alimento das ovelhas, esse veneno vai matando a igreja aos poucos. Então é um alerta para que a igreja se volte para a palavra e perceba o problema que está metida. Muitos têm achado bonitinho teólogos aí liberais dizendo que você tem o mesmo valor de Cristo. Eu digo para vocês, para o inferno com um ensino maldito desse, porque eu não tenho o mesmo valor de Cristo. Cristo, ele foi tão puro e perfeito que ele foi o único digno de pagar o preço do meu pecado. Eu não conseguiria pagar a dívida sozinho e por isso ele teve que morrer por mim. Jesus, ele não é apenas um homem, ele é Deus entre nós, ele é Deus encarnado, ele é perfeito. Ele veio como um homem aqui nesta terra, mas sem pecado. E dessa forma eu não posso ter o mesmo valor do que ele, porque eu sou mortal, eu sou caído, eu sou depravado. Eu estou caído e morto nos meus delitos e pecados. Enquanto eu não me arrepender dos meus pecados, eu continuarei nessa desgraça que o ser humano caiu. Então é necessário que todos nós nos arrependamos a cada dia dos nossos pecados e peçamos a Deus que cure essa igreja debilitada e doente. E por fim, eu quero trazer uma palavra para você que é crente, você que está firmado na rocha. Esse texto nos dá certeza de que a punição dos inimigos de Deus e da Igreja de Cristo é uma punição certa, pois o justo juiz ele não dormita. E como eu disse anteriormente, Deus está de olho nos pecadores, naqueles que corrompem tudo por onde passa. E no tempo preciso, Jesus Cristo ele irá aplicar a sua justiça. Portanto, amados irmãos, ao invés de estarmos reclamando do pecado e da injustiça que está no mundo, é necessário nós, como noiva de Cristo, nos submetermos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e entendermos que Ele é soberano e que Ele está no controle de tudo, confiarmos em seu poder, em sua sabedoria, em seus desígnios, entendendo que nós devemos confiar somente nele e que toda a honra e toda a glória seja dada somente para Ele, pois Ele é tudo em todos e Ele tem tudo sob controle. Então saiba, é tempo da igreja acordar,
É tempo da igreja olhar para si mesma e perceber o quão afundada em delitos e pecados essa igreja cristã nominal, essa igreja cristã domingueira, essa igreja que tem se conformado com falsos mestres, essa igreja que muitas vezes, quando as pessoas vão para os cultos, parecem mais umas boates do que uma igreja verdadeira. É necessário que o corpo de Cristo se arrependa e se volte para a palavra de Deus. Porque da forma que está, não dá para seguir. Da forma que está, essa igreja irá parar ardendo no lago do fogo, que arde com fogo e enxofre, que é o inferno. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente e que Deus possa seguir falando aos nossos corações e que nós possamos dizer verdadeiramente quando chegar aquele dia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.